Como que a gente pode nunca mais se decepcionar com nada, nem com ninguém? Primeiro a gente pensa, né, a decepção. De onde vem uma decepção ou uma frustração com algo ou com alguém? Sempre vem de uma expectativa, né? Se a gente não tiver uma expectativa já, eu já não tiver alguma coisa ali, ó, pré-programada que eu já espero dessa situação ou dessa pessoa, não tem como eu me decepcionar, né, não tem como eu me frustrar, se eu já não tiver um jeito específico, que eu já tô aqui, ó, meu planejamento, minha ideia, eu já tenho uma ideia do que aquilo vai ser, do que aquela como aquela pessoa, ela teria que atuar para que eu ficasse bem, para que eu estivesse aqui, ó, satisfeita. Então, não tem como eu me decepcionar se eu não tiver uma expectativa. E de onde vêm as nossas expectativas? Elas vêm das vontades das nossas crenças, né? A gente acredita, a gente tem crenças, coisas que nós valorizamos, então eu tenho valores, eu tenho certezas que eu mantenho aqui sobre mim e que eu penso que se essas coisas forem desse jeito aqui, eu vou ficar bem, eu vou estar pleno, feliz e satisfeito. Só que não é isso que a gente experimenta, né? Porque pensa, só se a gente parar e pensar no mundo, né? Pensa, olha todas as pessoas e todas as pessoas elas estão querendo e pensando de formas diferentes. Elas estão o tempo todo com as suas vontades. Então, um lado tem uma vontade e o outro lado tem outra vontade. Como que a gente vai fazer para unir essas vontades? Como que a gente vai fazer para uma vontade estar de acordo com a outra e aí todo mundo sair feliz, pleno e satisfeito? É impossível, não tem como. Não tem como não ter conflito, né? Ontem, a minha filha pegou, vou dar um exemplo, né? A minha filha pegou uma caixa de papelão, porque ela viu que teve um dia que ela derrubou leite na caminha da gatinha que fica ali na cozinha, e aí ela derramou leite e tinha que limpar e botar no sol secar. E aí ela pegou, porque a gatinha ficou sem cama ali na cozinha, né? E ela foi lá e pegou uma caixa de papelão que estava indo pro lixo, e ela pegou essa caixa de papelão e fez como se fosse uma casinha. Ela botou a caixa de papelão, abriu assim, pegou um cobertor, dobrou aquele cobertor, botou ali, fez um desenhozinho da gatinha, assim, desenhando um papelzinho, a gatinha, colou e disse: Olha, mãe, eu fiz essa casinha, já que eu sujei aqui de leite a casa dela, então, a caminha dela, então, ó, fiz uma outra casinha para ela. E aí, o que que a gata fez? Ó, ela teve uma vontade. O que que a Sol ali estava esperando da gatinha? Uma retribuição. Ela fez isso de um lugar em que ela esperava obter um valor por aquilo que ela fez. Então, nossa, olha o que eu fiz para ti. Então, ela estava esperando o quê? O que que ela espera? Que a gatinha gostasse, que a gatinha, sei lá, deitasse ali. Ela esperava ver aquilo, assim, ó. Ela deitando ali bonitinha. Então, ela já tinha colocado uma expectativa. E não sobre a gata gostar, né? Ó, o valor é sempre para mim. No autoconceito, a consciência, ela já tem uma coisa que ela pensa sobre ela. Então, eu já me acredito algo sem valor. E da onde que vem isso, né? A consciência, ela imagina que ela está separada de Deus. Então, ela já acredita que ela é uma coisa errada, ela já acredita que ela é uma coisa sem valor. Aí, a partir do autoconceito que surge, né, dessa consciência que se fragmenta. Então, ela já tinha ali uma definição, um valor que ela queria ser, um valor que fosse suprido, uma validação. E aí, o que que a gata fez? A gata é um gato. Ela olhou aquele papelão, ela chegou e ela começou a despedaçar o papelão, ela começou a morder o papelão e arrancar todo o papelão. E o que que a Sol fez? Ela não gostou, ela ficou decepcionada, ela ficou frustrada. Por quê? Porque ela estava mantendo uma expectativa através das crenças. Então, como que isso vai dar certo? Como que vai ter paz? Como que eu vou olhar para fora e vou olhar para tudo e simplesmente ver que não tem conflito? Sempre vai ter conflito. E como que a gente para de se decepcionar, então? Isso é respondido na lição de hoje, né? A lição de hoje é uma lição de revisão e ela traz, né, o tema central dessas revisões diz: eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou
como Deus me criou. Então, quem é que está aceitando isso? Não é uma pessoa, né? Quem está aceitando isso não nesse exemplo, né? Não seria a Sol que estaria aceitando. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois eu ainda sou como Deus me criou. Não é a Júlia que está aceitando isso. Todas essas lições são sempre para uma consciência que está pensando essas imagens. Então, quando eu olho aqui para certezas que eu tenho sobre mim, né? Para uma ideia de ser sem valor, uma ideia de ser algo, sei lá, rejeitável, né? Quando eu olho para as crenças aqui, não estou olhando para crenças de pessoas, né? Tem uma só consciência que está pensando as imagens, e aí ela se manifesta através de um único autoconceito de humanidade, assim como outros autoconceitos. Então, o autoconceito, ali tinha o quê? 2 autoconceitos só. Um autoconceito de humanidade, que faz a imagem de sol, e o autoconceito de animal, que faz a imagem da nossa gatinha. Então, o que isso fica sendo validado ali, né? A dualidade. Tem 2. Então, não tem mais uma única coisa, ó. Ainda sou como Deus me criou. Então, não pode ser, se tem 2, não pode ser a Sol, como Deus me criou, sou como Deus me criou, e a gatinha, eu sou como Deus me criou. Se eu não sou um corpo. E corpos, para a metafísica de Um Curso de Milagres, Jesus simboliza corpo como todas as coisas. O sol é um corpo, a árvore é um corpo, então tudo é um corpo. Então, se tem corpos, tem separação, tem espaços, tem limitação entre uma coisa e outra. E aí, como que a gente fica validando essa separação? Que parece que é diferente, parece que a Sol é diferente da gatinha, eu sou diferente da gatinha, eu sou diferente de qualquer outra coisa. Por quê? Porque agora as coisas têm um limite, as coisas têm aspectos diferentes, né, oscilações, e as coisas têm valores, significados diferentes. E aí tudo baseado nessas crenças, né? A consciência ela já fez o mundo como uma forma de não ficar olhando para essas crenças, né? Ó, culpa, medo e punição. A consciência se dissocia disso que ela acredita. Então ela faz as imagens, só que ela não consegue se dissociar disso, ela não consegue esconder isso, por isso que a forma que isso é escondido é projetando para o lado de fora. Então, projeta-se, né, para o lado de fora a individualidade. Então, ali nesse exemplo, né, quando a Sol, ela tá tentando obter um valor através daquilo que ela fez, ela tá tentando esconder a crença na separação, a crença de individualidade através de uma ideia de que é sem valor. Então, para eu ficar validando aqui, ó, que eu sou uma individualidade, eu preciso de um outro lá que me valide. Só que o que as crenças fazem, né? A crença, ela tem opostos. Então, tem aquele que me valida, tem aquele que me aceita, e tem aquele que não me aceita, e tem aquele que me desvaloriza. Então, a consciência, ela fica nesses 2 opostos aqui, ó, confirmando um autoconceito entre um autoconceito com outro autoconceito, que valida a ideia de 2, o tempo todo validando esses 2 opostos. Por isso que a gente está sempre num estado de depressão e euforia, né? Aparente, entre aspas, né? Felicidade, que é um alívio, uma satisfação momentânea, e a insatisfação. A gente está o tempo todo oscilando nesses 2 por causa disso. Porque a consciência precisa do dual para ela validar que ela é separada, que ela existe, que ela é uma existência. É isso que ela está querendo validar, né? Ela não valida a crença, ela valida a crença na separação, mas o que ela quer, o poder que a consciência tem, ela quer existir. Só que como ela acredita que vai vir uma punição, então ela existe de uma forma equivocada, né? Ela tem a impressão de uma existência aqui de uma forma distorcida, porque ela tá atestando que ela não é como Deus agora, sendo que ela é, sendo que ela permanece dentro de Deus e fica aqui confirmando que ela não é, através disso, só pelo fato de acreditar que ela fez algo e vai ser punida. Então a gente continua aqui fugindo, né? Quando a gente está tentando obter valor através de uma outra coisa, nessa busca incessante de que as coisas deem certo aqui para nós, o que a gente está fazendo? A gente está fugindo, é só uma fuga, é o tempo todo uma fuga e um resolver a minha vida, resolver
uma individualidade. Então, é o tempo todo fugindo desse medo de Deus. E como que a gente faz agora para reverter? Porque é uma reversão de sistema de pensamento, é uma reversão da consciência. A consciência, ela precisa soltar tudo aquilo que ela pensa, tudo aquilo que ela coloca no lugar da criação de Deus, no lugar de ser Deus aqui e agora. E como que a gente faz isso, né? Ó, nessa aceitação, nesse assumir as coisas que eu penso sobre mim, que eu valido aqui como individualidade, né, como autoconceito, para que essa consciência pare de ver que ela é um autoconceito e que ela é separada do outro ali, que ela é essa imagem aqui. Então, o que que isso, o que que isso é necessário? O que que necessita que a gente faça? Ó, tem uma parte nessa lição de revisão que é: sinto o amor dentro de mim agora. Então, o sentir aqui não é um sentir de sentimento, né? Como se esse corpo fosse sentir o amor dentro de mim agora. O corpo não vai sentir nada, porque o corpo ele foi feito como o oposto do amor, né? O corpo é a representação do medo, é o símbolo da separação. Então, obviamente, Jesus não está falando que a gente vai sentir o amor dentro desse corpo. Se a gente sente coisas com as lições, sabe, tem quentinho, tem sensações aqui, tremelique, sei lá o quê, é tudo uma confirmação ainda de falta, né? Se o corpo está sentindo coisas com a lição, um envolvimento, uma coisinha assim gostosinha, isso é só a consciência dizendo que ela não é Deus nesse instante. Tem a Júlia fazendo uma lição, e aí tem uma esperança de que um dia vai alcançar, e aí, nossa, e aí, sei lá, tem até uma sensação de que Jesus está falando comigo aqui, ó. Por isso que vem essa, já veio aqui bastante essa sensação de gostosinho de estar lendo, e sabe, uma romantização assim. Tu até imagina Jesus ali falando contigo, pegando na tua mão, só que isso é mais uma forma da consciência se equivocar, se confundir com essa fantasia, né? Mais uma forma para ela entrar no mesmo condicionamento de dois, só que agora de uma forma bonitinha, né? De uma forma que pareça que é gostosinho, assim, ó, né? O amor no mundo. Então, a imagem não vai sentir o amor. O sentir o amor aqui é no sentido de confiança, é no sentido de convicção de uma única existência, de que eu sou a criação de Deus. Então eu sinto o amor dentro de mim agora, nessa certeza de que a consciência permanece a imagem e semelhança de Deus, que a criação de Deus nunca mudou. Isso é um símbolo, né? Tudo que ele traz aqui é um símbolo. E aí, a parte da lição, né, dessa lição 209, diz assim: o amor de Deus me criou. O amor de Deus é tudo o que eu sou. O amor de Deus me proclamou seu filho. O amor de Deus dentro de mim me liberta. Então, o amor de Deus dentro de mim me liberta. Por quê? Porque quando a consciência ela descansa na certeza de ser como Deus aqui e agora, o que que vai pular na frente disso? O que que vai vir aqui, ó? Vão vir os bloqueios. Por isso que lá no início do livro Jesus traz que o amor é tudo que tu é, e tudo que tu precisa fazer é retirar os bloqueios que impedem a consciência de ver que ela é só o amor, da presença do amor. Então, não tem como eu experimentar, não tem como eu atestar, vivenciar essa lição dessa experiência de ser como Deus, se eu estiver ainda colocando os bloqueios na frente. E aí tem essa parte dessa lição que é dita assim: faze simplesmente isto. Aquieta-te e deixa de lado todos os pensamentos sobre o que és e o que Deus é. Todos os conceitos que aprendeste sobre o mundo, todas as imagens que tens de ti mesmo. Esvazia a tua mente de tudo o que ela pensa ser verdadeiro ou falso, bom ou mal, de todo pensamento que julga digno e de todas as ideias das quais se envergonha.
Não retenhas nada. Não tragas contigo nenhum pensamento que o passado tenha te ensinado e nenhuma crença que tenhas aprendido com qualquer coisa anteriormente. Esquece-te desse mundo. Esquece-te desse curso e vem com as mãos totalmente vazias ao teu Deus. Então, ó, não retenhas nada. É como se traz à tona tudo aquilo que a gente acredita, todo aquele conjunto de coisas que a gente muitas vezes até esconde e não quer ver, porque é uma coisa, como se fosse assim, eu sou uma coisa muito horrorosa, eu sou um ser muito deplorável, muito horrível, porque a gente consegue perceber aqui, ó, diante dos outros, ninguém tá pensando no outro, enquanto há um senso de indivíduo, enquanto há aqui, ó, uma ideia de ser uma pessoa aqui e a outra ali, as minhas intenções são sempre para benefícios individuais. Então, eu tô sempre querendo uma vantagem, eu tô sempre querendo um benefício, uma ideia de me vingar, uma ideia de, sabe, de tornar o outro errado, de querer que o outro se lasque, de ver ele pior do que eu, de olhar para ele e ter aquela sensaçãozinha, assim, sabe, de bem feito que a pessoa tá passando por isso, assim, ó, bem feito, eu não sei o quê. Sabe essas sensações que a gente tem, a inveja, né, olhar para o outro e pensar assim, alguma coisa ali eu queria, por quê? Porque a consciência, ela é um mesmo autoconceito, só que aqui se manifesta de formas diferentes, a gente atua de formas diferentes uns dos outros aqui, mas as crenças bases lá, elas são as mesmas. Então, todos estão tentando esconder essas crenças, e aí, atuando aqui, o que a gente atua aqui? Aí a gente faz o fofinho, a gente faz o bonzinho, a gente vai lá e agrada, a gente vai lá e atua aqui de formas que são, parecem amorosas, só que por trás disso tá todo esse lixão aí, vamos dizer, tá todo esse lixo, tá todo esse, esse terror que a consciência se imagina, porque ela se acredita culpada. Só que isso precisa ser trazido para a inocência. Isso precisa ser visto a partir da inocência, porque se a gente continua de dentro desse negócio, a gente vai querer esconder o tempo todo. Por quê? Porque eu não vou olhar a partir do que eu realmente sou para essas coisas. Eu vou querer esconder, eu vou querer fugir, eu não quero olhar. Então, como que a gente precisa fazer? Desde o início, Jesus sempre fala ali, ó, a honestidade. Seja honesta. Seja honesta diante daquilo que tá, sabe? Tipo, dessas decepções que foi o início do vídeo, vamos usar isso, né? Uma decepção, né? Eu queria que essa pessoa tivesse feito isso dessa forma. Eu preciso assumir isso, assim, ó, o quanto eu penso, o quanto eu queria aqui que fosse do meu jeito. Olha o quanto eu coloco valor nisso e olha o quanto eu tô pensando aqui que eu sou essa pessoa que precisa que o outro lá faça alguma coisa pra mim pra eu ter paz. Assumir desse jeito, assim, sabe, com contentamento de olhar pro que eu penso sobre mim, sabe? Eu tô, sei lá, me vendo numa ideia aqui como eu citei o exemplo da Sol, né? Tô me vendo muito. Nossa, olha o quanto eu acredito que eu sou uma coisa totalmente sem valor e eu preciso de uma validação, eu preciso de uma coisa lá fora pra dizer que eu sou algo, que eu sou especial de alguma forma. E desistir disso. E olha, e ver assim, olha a magnitude do que eu sou, e aí eu preciso da confiança, né? Eu preciso da fé para trocar essa certeza. Porque por que muitas vezes a gente não faz essa troca? A gente não troca, a gente olha muitas vezes o que a gente pensa de nós, mas não faz essa troca. Por conta da fé, porque eu preciso colocar a fé aqui, ó, de que eu sou algo imutável, algo significativo, no sentido de que a única coisa que tem valor, porque é eterna, que é o ser. Então, essa troca, ela precisa ser feita. Então, esse é o convite, né, pra gente não se decepcionar, mas é só na observação honesta e na lembrança de ser só como Deus. Então é isso. Um beijo a todos e até o nosso próximo encontro.